poderia atingir um avião ainda voando. Por quê? Sim. Porque é o seguinte, o avião, quando está chegando, ele se sustenta no ar. Se houver um deslocamento de ar ali também, ele pode perder a sustentabilidade e vir assim. Ou seja, o que eles queriam é fazer uma bomba do Rio Centro. Explodir o gasômetro. É o plano que eles queriam. E, com isso, causar o caos para permitir o golpe. A bomba no caminhão-tanque, na porta do aeroporto de Brasília, poderia ser qualificado como terrorismo? Não. Fundamentação política, não? Não. Esse é o problema. Veja, nós podemos classificá-lo, lógico, ele não fica impune. Certamente o seguinte, nós estamos ali diante de uma tentativa de homicídio. Certo? Tentativa de homicídio. E podemos classificar que essa tentativa de homicídio ela ocorreu numa conjuntura de tentativa de golpe. Portanto, ingressamos na tentativa de golpe. Mas não podemos classificá-los no terrorismo, porque lá não tem a motivação política. Ou seja, nós precisamos, veja, revogar a Lei de Segurança Nacional e criar a Lei de Proteção do Estado de Direito Democrático foi um grande avanço. Mas nós precisamos estar de olho em avançar ainda mais na legislação. E vou repetir, eu como advogado, hoje até brinco, não sei mais se eu sou criminalista, já fui, continuo sendo, mas a minha raiz de direito penal, geralmente nós somos absolutamente contra aumento de pena, questão de legislação penal, mas eu não sou abolicionista. Abolicionista no direito penal não tem a ver com a abolição da escravatura, quer dizer que a pessoa do direito que tem relação com a teoria do Roosevelt, esqueci o nome agora rapidamente, que é um professor na Holanda, que entende que a cadeia não serve para nada. Eu entendo que cadeia serve. Nós não podemos prender quem não precisa ser preso. Nós não podemos prender desnecessariamente um país que prende pobre, negro, por tráfico de drogas, desarmado, por furto, crimes contra o patrimônio, e deixamos de prender 200 mil assassinatos por ano, não conseguimos identificar, só 8% dos assassinatos são identificados, 60 mil estupros, ou seja, nós estamos num caminho do direito penal de cabeça para baixo. Então, o que eu estou propondo é que nós precisamos aperfeiçoar nossa legislação para punir gravemente. E veja, 3 a 6 anos não é nem gravemente, mas é preciso ter um freio. Porque se deixar, pode haver uma hora, uma brecha da questão ser tão pequena e irrelevante do ponto de vista do direito que não dá consequência nenhuma. E isso é que nós temos que tomar cuidado. Ô, Fernando, é muito boa a sua entrevista. Eu acho assim, o George Washington pegou 9 anos pela tentativa de explodir a bomba. Depois de ter pesquisado tudo que eu pesquisei sobre ele, no contexto, acho até pena baixa, viu? 9 anos para o George Washington, porque ele, pelo que está se revelando das conversas telefônicas dele, George Washington queria dar um tiro de fuzil no Lula. Ele tinha um fuzil de alta precisão. A gente mostrou aqui, né, Ana? A fotografia do fuzil com a luneta, a gente mostrou o tiro. Ele ia fazer um curso em Goiânia de operador de fuzil. Então, assim, o George Washington, eu acho que ele teve uma atuação muito mais ampla do que... Ele mentiu muito nos vários depoimentos dele, mas ele teve uma atuação muito mais ampla, conjugada com outras pessoas, do que se viu no caso da explosão do aeroporto. E outra coisa que não se esclareceu direito, porque a perícia, viu, Fernando? A perícia não conseguiu determinar o horário em que a bomba do caminhão foi acionada. Então, a polícia não sabe, por exemplo, se eles colocaram a bomba no caminhão e ficaram esperando para que o caminhão saísse dali e entrasse no aeroporto. Calcularam, né? Porque como eles sabiam que tinha um caminhão ali? Para descarregar, porque seria muito mais grave se a explosão se desse dentro do aeroporto. Provavelmente aquilo atingiria um Boeing
e aumentaria a capacidade da explosão e poderia pegar... Um milhão. Além do 1 milhão de litros. O potencial era atingir os reservatórios com 1 milhão de litros de querosene de aviação. E vamos colocar o seguinte, poderia atingir um avião ainda voando. Por quê? Sim. Porque é o seguinte, o avião, quando está chegando, ele se sustenta no ar. Se houver um deslocamento de ar ali também, ele pode perder a sustentabilidade e vir assim. Ou seja, o que eles queriam é fazer uma bomba do Rio Centro. Explodir o gasômetro. É o plano que eles queriam. E, com isso, causar o caos para permitir o golpe. Para justificar uma GLO, seja o que fosse, interromper tudo. E aí tem todas as minutas, né? Inclusive, tem vários modelos das minutas de golpe. Isso. E aí, o seguinte, como eles não conseguiram ali, eles tentaram no dia 8. O objetivo era causar o caos no dia 8. Só que o governo Lula não caiu na esparrela da GLO, porque poderia ter caído. Causou intervenção no Distrito Federal. Com isso, os governadores bolsonaristas, né, ou eleitos na onda do Bolsonaro, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas e etc., perceberam que eles estavam sob risco. Com isso, deram a ordem às suas polícias, olha, não dá para... Não pode deixar esse caos chegar aqui. E aí não se espalhou o problema, porque o objetivo, se o governo Lula caísse na esparrela de decretar GLO, que, vamos dizer, poderia ter ocorrido. O governo se desmantelava politicamente, sozinho. Perderia a sustentabilidade, talvez, por ter precisado das Forças Armadas para se manter. Então, e o seguinte, falando tudo isso, e esse ato, portanto, com o Alexandre de Moraes, não é um ato isolado. Eu, como tenho que ir ao centro da cidade, eu fico para a última pergunta, estou sendo interrogado. Não vou me reservar o direito de permanecer calado.